Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 216, primeira página. Nos últimos 2 dias, os colegas de Bargan visitaram em sua casa quando souberam que ele acordou. Souta não se esqueceu de agradecer a visita. O que o surpreendeu foi que Randolph o visitou. Randolph apenas olhou para sua condição e disse algumas palavras misteriosas antes de partir. Ele não conseguia entender o que Randolph estava tentando dizer. Ele fez o possível para lembrar se ouviu o nome de Randolph durante o jogo, mas, infelizmente, nada veio à sua mente. Essa atitude e personalidade de Randolph eram familiares para ele, e aquele olhar presunçoso era familiar para ele. Ele simplesmente não conseguia se lembrar de nenhuma pessoa que tivesse o mesmo nome e se parecesse com Randolph no jogo. Depois disso, um homem de meia-idade o visitou ontem ao meio-dia. Ele não conhecia o homem de meia-idade, mas quando o homem se apresentou, ele facilmente entendeu. O homem de meia-idade não era outro senão o mestre da guilda do ramo da guilda dos aventureiros na vila de Ibi. Desde que a vila Ibi foi destruída, o mestre da guilda não pode mais ficar lá e permanecer como mestre da guilda de aventureiros. 90% dos cidadãos da vila de Ibi morreram naquele incidente, então não há por que ficar lá. Ele visitou Souta para agradecê-lo por conter 2 oficiais de 6 círculos sozinho. Ele sentiu que devia agradecer Souta. Ele não tinha novidades do instituto, mas quando soube do que aconteceu lá, durante sua ausência, ficou surpreso. Membros de seu grupo, não, o poder de seus colegas de classe estava disparando enquanto eles dominavam as batalhas de ranking. O fato de sua classe ter obtido o primeiro e o segundo lugar do ranking foi satisfatório, mas os outros alunos da classe de Mago 1B estavam alcançando os melhores classificados. A classe deles estava se tornando a classe mais forte em todo o primeiro ano, sem dúvida. Depois de vivenciar uma situação de vida e morte na aldeia Ibi, de alguma forma os alunos da classe de Mago 1B mudaram. Suas habilidades foram refinadas para um nível mais alto e isso fez com que seu poder de batalha subisse para o próximo nível. Sua visão de mundo se ampliou conforme eles entendiam o que significava estar ao lado da morte. Eles amadureceram em ângulos diferentes, exceto Brian, que estava acostumado com esses problemas. Nos últimos 2 dias, Souta tentou recuperar sua mana bebendo poções de mana, mas infelizmente não conseguiu. 2 dias não foram suficientes para ele, mas Souta não se incomodou com o fato. Porque ele poderia promover sua classe a qualquer momento que quisesse, usando os pontos de habilidade e a carta de nivelamento de habilidade que ele obteve na missão. No mínimo, ele queria salvar sua carta de nivelamento de habilidade, ele simplesmente não usava seus pontos de habilidade agora, pois não faria diferença em seu poder de luta porque ele não podia usar sua mana. Apenas uma missão de escolta foi o suficiente para ele concluí-la. A missão de escolta em direção à Floresta da Luz Eterna. Souta estava tomando um café quando Lumilia entrou em sua casa com Cluster. O que foi? Souta perguntou a Lumilia antes de tomar um gole de café. Eu terminei o que você me pediu para fazer. Lumilia respondeu e colocou um pedaço de papel na mesa de Souta. Souta colocou o café na mesa e olhou o papel. Este papel era a missão de escolta de que ele precisava. Ele não queria viajar para o Império Eterno sem ter uma missão. É melhor se ele tiver uma missão para maximizar os benefícios que receberá. Lumilia, leve Brian e o resto com você. Você completará esta missão enquanto eu farei outra missão de escolta com os membros da Corporação Lane. Souta disse a ela depois que ele terminou de ler o conteúdo da missão. Ele então acrescentou, bem, é para maximizar os benefícios que receberemos. Ele sabia o que estava em sua mente, então antes que ela pudesse perguntar a ele, Souta respondeu a pergunta em sua mente. Lumilia não teve escolha a não ser concordar com ele depois de ouvir suas palavras.
Solta esvaziou sua xícara de café antes de se levantar e dizer: Vamos, tenho que conhecer o pessoal da corporação Lane. Compreendo. Lumilia acenou para ele enquanto olhava para seu rosto. Ela estava tentando adivinhar o que estava em sua mente. Solta e Lumilia se separaram. Solta trouxe Yuko com ele para a corporação Lane enquanto Lumilia trouxe Cluster para se encontrar com Brian e o resto. Solta chegou na corporação Lane com Yuko. A recepcionista rapidamente o guiou até o espaço atrás do prédio. Jimmy e as 6 pessoas que ele escolheu já estavam esperando por ele. Você está aqui. Já expliquei o que você vai fazer com eles. Jimmy disse quando viu Solta. Ele o cumprimentou e olhou para as 6 pessoas. Boa. Solta assentiu com uma expressão satisfeita. Ele virou a cabeça para os 6 e os observou. Parece que ele não estava errado em escolhê-los. A aura que eles emitiram desta vez foi diferente da primeira vez que ele os conheceu. Eles ficaram mais fortes. Não há dúvidas sobre isso. Eles iriam se tornar ranks bem em breve se continuassem melhorando sua força. Bom dia, capitão. Um homem com um físico enorme cumprimentou Solta. Sua pele era morena e ele tinha 2 antenas saindo da testa. Seu nome era Jagrit. Bom. Solta assentiu e passou os olhos pelas 6 pessoas à sua frente. Depois de um tempo, ele abriu a boca e disse: Jimmy me disse que desta vez já o informou sobre nossa missão. Estou certo? Sim, capitão. As 5 pessoas responderam a ele ao mesmo tempo. Eu sei, eu sei. Um homem com um olhar entediado disse. Ele era alto e não tinha um corpo enorme como o de Jared. Uma de suas orelhas estava pontuda e a outra não. Sua orelha pontuda estava cheia de brincos. Seus olhos esverdeados estavam oblíquos e pareciam ferozes. Seu cabelo era moicano e sua cor era verde. Ele se chamava Jinvi. Esse homem foi quem lutou contra Solta antes. Essas 6 pessoas ficaram chocadas quando souberam de Jimmy que estavam indo para a Floresta da Luz Eterna. Essa floresta era extremamente perigosa para seu nível de poder atual. Eles pensaram que Solta estava louco por escolher aquele lugar como sua primeira missão, mas quando souberam de Jimmy que Solta estava falando sério, eles só puderam aceitar o fato. Na verdade, até agora eles eram contra ir àquele lugar, mas a decisão foi de Jimmy. Jimmy disse a eles para seguirem a ordem de Solta e ele era a prioridade deles. Vocês sabem o que fazer. Vocês prepararam suas coisas? Partimos hoje. Solta disse a eles com um tom sério. Apesar da falta de mana, ele estava emitindo forte pressão na área ao redor. Sim, capitão. Eles disseram ao mesmo tempo. Os membros do meu grupo vão se juntar à nossa expedição. Solta disse a eles antes de se virar. Capitão, os membros do seu grupo são estudantes, estou certo? Jinvi abriu a boca e perguntou a Solta. Solta fez uma pausa e virou ligeiramente a cabeça. Ele olhou para Jinvi nos olhos. Sim, eles são estudantes como eu. Por quê? Não tenho certeza se eles são tão fortes quanto você ou não. Quero saber se eles se tornariam um fardo ou não. Jinvi levantou uma questão com um sorriso no rosto. Você não precisa se preocupar com eles. Além disso, eu confio mais nos membros do meu grupo do que em você. Eu nem sei se você vai usar a boca na batalha ou não. Solta respondeu com uma expressão fria no rosto. Ele então acenou com a mão e se virou. Você! Jinvi sibilou quando as veias pipocaram em sua testa. Ele estava prestes a saltar em direção a Solta, mas Jagrit e um anão chamado Fincio pararam. Solta ignorou essas pessoas. Ele não tem problemas com seus subordinados, exceto com aquele Jinvi. Não, para começar, isso não é um problema. Ele podia controlar aquele tipo de pessoa pela força, mas Solta decidiu pegar leve. Jimmy caminhou ao lado de Solta e perguntou: Você leu as notícias?
Notícia? Souta olhou para Jimmy com pontos de interrogação na cabeça. Ele não tinha ideia do que estava nas notícias por causa do que aconteceu com ele. Aqui. Leia isto. Jimmy empurrou o jornal para o lado. Souta olhou para ele enquanto colocava uma garrafa de poção no bolso. Ele tirou a tampa e bebeu de uma vez. Depois disso, ele passou os olhos pela primeira página do jornal. O aluno que usou 2 poções de monstro para parar um membro dos pecados capitais. Sua mente ficou em branco quando leu a primeira página do noticiário. Sua foto também foi impressa no canto do jornal. Quem diabos divulgaria essa informação? E Souta franziu as sobrancelhas antes de olhar para Jimmy. Enviei algumas pessoas para investigar quem divulgou esta informação, mas não conseguimos encontrar nada. Todas as pistas desapareceram quando chegarem em uma certa família nobre. Essa família nobre é uma família poderosa mesmo levando em consideração todo o reino. Eles têm muitas conexões e a corporação Lane é como um pequeno rato na frente deles. Mas eu pessoalmente acho que a família não sabe sobre isso. Alguém acabou de usar o nome deles. Jimmy disse com uma expressão séria. Qual é o nome da família? Souta perguntou. A família Freys, disse Jimmy. Se fosse essa família, eles não fariam isso, disse Souta enquanto olhava o jornal. Se o público souber do incidente na aldeia Ibi, muitos problemas ocorrerão. Especialmente para ele. O fato de que ele acordou em apenas 2 semanas após beber 2 poções de monstro era um assunto enorme. E algumas pessoas estão me mirando. Eu me pergunto quem eu ofendi dessa vez. Um sorriso se formou no rosto de Souta. Capítulo 217 de partida. O Instituto Ladro escondeu o incidente da aldeia Ibi do público. Isso traria vários problemas para o reino. O fato de que o Instituto lutou contra os pecados capitais e matou seu povo já era um grande caso. Os cidadãos do reino ficarão inquietos com a ideia dos pecados capitais atacando seu reino. Os pecados capitais atacando um grande reino não era novidade. Houve casos em que os portadores de calamidades causaram destruição em grandes reinos ou países. Esta foi a razão pela qual os cidadãos se sentiram nervosos e assustados ao mesmo tempo. Ninguém poderia garantir suas vidas com tais pessoas atacando o seu reino. Quem divulgaria essas notícias ao público? Souta continuou a ler as notícias e não encontrou nada relacionado à pedra de sangue. Parece que as pessoas que divulgaram esta notícia tiveram medo de divulgar a pedra de sangue. Claro, eles estavam ansiosos para divulgar essas notícias. Os cidadãos entrariam em pânico se soubessem que o objetivo dos pecados capitais estava neste reino. Em seguida, a história do incidente na aldeia Ibi. Dizia que Souta lutou contra 2 pessoas dos pecados capitais sozinho após consumir 2 poções de monstro. A notícia também incluiu as vítimas e danos em toda a área. A morte dos guardiões e da aldeia Ibi sendo destruída. A notícia foi escrita como se não se importasse com o que Souta fizesse. Mas Souta estava tendo problemas com esses detalhes dele divulgados ao público. O fato de ele ter acordado 2 semanas depois de ter sido divulgado ao público o incomodava. Ele nem mesmo ficaria surpreso se o rei do reino hebreu chamasse para a capital real. Seu corpo se tornou um valioso material de pesquisa. Ele tinha certeza agora que a atenção das pessoas que estavam pesquisando sobre o Férão estava sobre ele. Eles devem estar morrendo de vontade de saber como ele poderia sobreviver e se recuperar facilmente bebendo 2 poções de monstro. Souta olhou a próxima página e viu um pequeno artigo sobre sua briga com Gregory. Há também sobre o que aconteceu no Ducado de Fersh. Ele beliscou a ponta do nariz e suspirou. A pessoa que escreveu isso está tentando chamar a atenção de todo o reino para mim. Claro, não vai funcionar imediatamente, mas no futuro, e ele franziu as sobrancelhas em desgosto. Você acha que é melhor se você ficar quieto por um tempo? Jimmy sugeriu a ele. Não, vou continuar sem me preocupar com eles.
Souta balançou a cabeça. Ele não mudaria seu plano apenas por causa de alguma notícia. Mas isso é, e Jimmy não conseguiu terminar a frase quando Souta o interrompeu. Estou dançando em suas mãos? Bem, eu me pergunto sobre isso. Souta resmungou enquanto esfregava o queixo. É verdade que se ele entrou na Floresta da Luz Eterna, a pessoa que escreveu isso provavelmente escreverá outro artigo sobre ele. Se isso continuar, ele atrairá a atenção dos cidadãos de todo o reino. Ele não sabe qual é o objetivo daquela pessoa, mas ele tinha certeza de que isso será revelado assim que ele chamar a atenção de todo o reino. Se essa pessoa quiser jogar, Souta jogará com ela sem hesitar. Na verdade, ele tornará tudo mais fácil para essa pessoa. Ele varrerá todas as masmorras inferiores na Floresta da Luz Eterna. Ele conhecia a posição das masmorras com seu conhecimento do jogo. É possível para ele varrer elas com sua força atual. Souta queria saber que plano eles têm para ele se, de alguma forma, ele chamasse a atenção de todo o reino. Mas esse não é o problema agora. Souta estava curioso para saber como o Instituto Ladro vai lidar com esse problema para ele. Eles o ajudarão ou permanecerão em silêncio sobre o incidente? Eles vão bloquear aquelas pessoas que estavam interessadas em Souta ou não? Ou o próprio Instituto vai lançar uma pesquisa sobre como ele conseguiu se recuperar após tomar 2 poções de monstro? Isso é ruim, disse Jimmy com um suspiro. Sim, mas não pense nisso. Souta acenou com a cabeça e disse a Jimmy. Ele então leu o resto das notícias no jornal. A outra notícia era sobre o país mecânico. O país mecânico acabou de exterminar os pequenos países e reinos ao redor. Foi o país mais dominante na parte ocidental do continente. A notícia era sobre como os 3 grandes países ao redor uniram forças para empurrar para trás o exército esmagador do país mecânico. Os países SY, Rine, de Strog Mecânico foram separados por uma floresta chamada Floresta Fronteiriça. Souta sabia que esse era o início da ascensão do país mecânico. Ninguém seria capaz de impedir sua ascensão. Ele alcançaria o nível dos 3 grandes países no futuro. Ele então olhou para as outras notícias no jornal. A outra notícia era sobre a morte do primeiro-ministro do país Zomus. O país de Zomus estava situado ao sul do Reino Hebreu. Era um dos maiores países da parte oriental do continente. O resto da notícia era sobre a situação dos outros grandes países. Houve caos em algumas cidades. Foi o ponto de partida de como a destruição engolfou todo o continente. Se houvesse jogadores neste mundo, eles seriam capazes de impedir ou diminuir o número de vítimas. Exatamente como o que aconteceu no Ducado de Ferch. Se Souta e o resto não matassem o monstro no auge da terceira evolução, o monstro acabaria com todo o Ducado. Souta fechou os olhos e só os abriu depois de um tempo. Ele respirou fundo e devolveu o jornal a Jimmy. Ele estava ansioso com o futuro e não conseguia evitar. Outras pessoas estavam ansiosas pelo futuro, mas ele... Souta tinha medo da destruição que engolirá o mundo inteiro. Ele precisava fazer tudo o que pudesse para sobreviver. Souta olhou para as 6 pessoas atrás dele e disse: Vou lhes dar 5 minutos para prepararem suas coisas. Encontre-me no portão norte da cidade. Depois disso, Souta se despediu e foi para a guilda de aventureiros. Ele queria fazer uma missão de escolta para o Império Eterno, mas não há nenhuma no quadro de missões. Bem, é compreensível, pois ficava longe do Reino Hebreu. Felizmente, ele encontrou uma missão de escolta para o país Septis. Esta missão foi suficiente para ele, pois eles iriam passar pelo país Septis antes de chegarem à Floresta da Luz Eterna. Souta se reuniu com os integrantes de seu grupo no portão norte da cidade. Yuko. Cluster deu um pulo e abraçou o corpo de Yuko. Ela esfregou as bochechas no pelo fofo de Yuko. Souta olhou para elas com um sorriso antes de virar a cabeça para Lumelia. Brian, Eugene, Alice, Lynn e Brando estavam embalando suas coisas na carruagem. Tudo pronto.
Ele perguntou antes de dar uma olhada na carruagem atrás de Lumilia. Está tudo bem, podemos lidar com essa missão, disse Lumilia em resposta e também olhou para a carruagem atrás dela. Vou deixá-los com você. Não deixe Brian fazer coisas estúpidas. Solta disse a ela. Eu entendo. Vou ficar de olho nele. Lumilia acenou com a cabeça. Além disso, proteja Cluster. Solta moveu os olhos para o lado para olhar para Cluster que estava abraçando Yuko. Eu sei. Lumilia acenou com a cabeça. Mesmo que Solta não tenha dito isso, ela protegerá Cluster de qualquer dano que possa acontecer a ela. Se você tiver qualquer problema, basta lançar um feitiço no céu. Estou atrás de você para que eu possa ajudá-la de alguma forma. Solta falou com uma expressão séria. Se algum dia encontrarmos coisas com as quais não poderíamos lidar, imediatamente pedirei sua ajuda, Lumilia respondeu com uma expressão amarga. Ela olhou para seus pés e esperava que isso não acontecesse. Ela não queria que Solta usasse outra poção de monstro. Ela não queria vê-lo deitado na cama com uma expressão dolorida. É por isso que ela tentou melhorar suas forças nas últimas 2 semanas que Solta estava fora. Ela também comprou um conjunto de equipamentos de grau roxo com o dinheiro que ganhou com a venda do monstro de terceira evolução. Ela queria uma arma ou equipamentos de grau laranja, mas é difícil encontrá-los sem uma conexão adequada. Depois de um tempo, Lin e o resto se aproximaram de Solta e Lumilia. Ouvi de Lumilia que você não vai se juntar a nós nessa missão, disse Brando, que queria confirmar com o próprio Solta. Sim, eu tenho outra missão com os membros da Corporação Lane, mas isso não significa que eu não vou para o Império Eterno. Vocês só vão lá primeiro. Solta explicou a eles e todos entenderam suas palavras. Ele então olhou para eles e acrescentou, sigam as ordens de Lumilia. Ela vai comandar vocês e não façam nada sem informá-la. Especialmente você Brian, não saia por aí lutando contra monstros à torto e à direito. Eu sei. Brian respondeu a ele. Alice e Eugene olharam para Lumilia. Eles sentiam que Solta estava favorecendo mais do que os outros membros do Dark Oculus. Solta se despediu deles e eles foram embora. Ele esperou alguns minutos antes que seus subordinados chegassem. Eles rapidamente acertaram as coisas com o contratante e foram embora. Lumilia também pediu licença no instituto. 3 semanas de licença. Isso foi o suficiente para resolver as coisas na Floresta da Luz Eterna. Solta já calculou o tempo que vão consumir na viagem. Mesmo que Solta tenha planejado cuidadosamente, há uma série de fatores inesperados que irão atrapalhar sua expedição. Capítulo 218 de Reunião. Azim, o diretor do Instituto Ladro, olhava o jornal com uma expressão sombria. Depois de um tempo, ele largou o jornal e olhou para as pessoas à sua frente. Quem iria divulgar essas informações sensíveis ao público? Seu tom continha um pouco de raiva. As pessoas à sua frente eram os mais fortes professores do Instituto Ladro. Qualquer pessoa aqui poderia dominar um grupo de oficiais de 6 círculos que Barga lutou na aldeia Ibi. Parece ser a família Freys. Geis, um elfo do oceano e amigo de Barga, responderam a Azim. Eu não me importo com essas famílias nobres. Deixe-os em paz. Mas se eles se empolgarem, serei o primeiro a destruir suas famílias respeitáveis. Bargan disse enquanto cruzava os braços na frente do peito. Ele olhou para as pessoas nesta sala antes de acrescentar: é fácil destruir essas famílias nobres. Mas se eu fizer isso, diminuirá a boa reputação do Instituto Ladro. Bem, eu só espero que eles não me obriguem a fazer isso. Se eles fizerem um movimento, uma parte da cidade será apagada do nosso mapa. Embora ele tenha dito essas palavras casualmente, as pessoas nesta sala podiam sentir a seriedade em seu tom. Eles não duvidaram de Bargan. Bargan foi capaz de apagar uma cidade inteira em poucos segundos. Azim olhou para Bargan e acenou com a cabeça.
Ele então tossiu com força para chamar a atenção de todos. Cough. Então, para o próximo tópico. O que devemos fazer com as pedras de sangue que encontramos? Ele perguntou enquanto varria os olhos. Eles não encontraram uma pedra de sangue no local, em vez disso, encontraram 5 pedras de sangue. Foi uma grande perda para os pecados capitais, pois eles perderam 5 pedras de sangue. Geis abriu a boca e disse: a família real queria tomar a custódia das pedras de sangue. Não, eles estão nos pedindo para transferir as pedras de sangue para eles. Eu concordo com isso. Essas pedras de sangue podem nos trazer problemas indesejados, mas eu sugiro transferir 3 pedras de sangue primeiro. Sabrina, uma mulher com longos cabelos verdes e pupilas verdes, disse. Ela estava vestindo um robe azul escuro com forros dourados. Suas roupas não podiam esconder completamente seu corpo sedutor. Antes que alguém pudesse perguntar, Sabrina abriu a boca e disse: as pedras de sangue são materiais raros que nem mesmo a família real conseguiu obter. Portanto, quero aproveitar esta oportunidade única na vida para estudar as pedras de sangue. Sabrina está certa, devemos deixar algum especialista em nosso instituto estudar essas pedras de sangue. Existem muitos mistérios em torno dessas pedras e eu pessoalmente queria saber disso também. Além do aumento temporário de poder, eu queria saber seus outros usos. Bargan concordou com as palavras de Sabrina. Esta foi uma oportunidade rara. O problema é que não importa, enquanto as pedras de sangue estiverem neste reino, os pecados capitais certamente voltarão para recuperá-las, disse Geis com naturalidade. Na verdade, todos esperavam que os pecados capitais viessem para levar as pedras de sangue. Se eles tiverem uma pedra de sangue, há uma chance de que os pecados capitais a ignorem. Eles tinham certeza de que os pecados capitais não permitiriam que 5 pedras de sangue saíssem de suas mãos. É melhor para nós, você não acha? Se 3 pedras de sangue estão na capital real e as outras 2 estão aqui, então eles vão dividir suas forças se vierem pegar as pedras de sangue. Azim disse enquanto varria os olhos nas pessoas na sala. A reunião durou 30 minutos. Eles tinham vários tópicos, mas o mais importante eram as pedras de sangue e o grande torneio. O grande torneio. Neste torneio, vários institutos, escolas e academias enviarão seus representantes para lutar. Foi um dos maiores festivais de todo o reino que será realizado na capital real. O vencedor deste torneio receberá glória, honra, dinheiro, habilidades, recursos, etc. Se uma pessoa quiser subir na classificação, ela deve vencer o torneio. A família real fará um favor para cumprir o desejo do vencedor na medida de seus poderes. Claro, o vencedor não poderia fazer desejos excessivos, como matar algumas pessoas ou se tornar o próximo rei do reino. No último grande torneio, o Instituto Ladro venceu pelo excelente desempenho de Yanagi China. Sem ela, o Instituto Ladro não seria capaz de assumir o primeiro lugar. Eles começarão a escolher o representante nas próximas semanas. Esta será uma batalha feroz entre os alunos do Instituto Ladro. Todos os alunos têm o direito de participar deste torneio. Muitos alunos sonhavam em representar seu instituto neste grande torneio. É hora de eles mostrarem seus poderes em todo o reino. Se alguns nobres se interessassem por um dos alunos, às vezes eles prometiam seus filhos aos alunos que escolheram. Azim e o resto das pessoas na sala não duvidaram que Yanagi China representará mais uma vez o Instituto Ladro. Ela era a aluna mais forte que poderia derrotar alguns dos professores, então eles não precisavam duvidar de sua destreza. Azim suspirou e bateu com o dedo na mesa à sua frente. Depois de alguns instantes, ele abriu a boca. Os chefes de vários institutos, escolas e academias vão falar sobre o grande torneio da capital real, então precisamos ir. Quando chegarmos lá, também apresentaremos as 3 pedras de sangue para a família real Barga e Geis. Vocês 2 ficarão aqui para proteger as pedras de sangue e os alunos se algo de ruim acontecer. Eu entendi. Não tenho planos de viajar, então vou ficar aqui.
Bargan disse com uma expressão entediada enquanto se recostava na cadeira. Eles não vão partir imediatamente, Bargan. Eles ainda têm que preparar as coisas de que precisam. Além disso, a data da reunião não está decidida, então eles ficarão aqui por um tempo. Jace disse para Bargan. Eu não me importo, disse Bargan fechando os olhos. Algo veio à sua mente, então ele abriu um dos olhos e olhou para Zin. Oh, certo. Yanagi queria seguir solta em sua missão, então eu a impedi e a tranquei no porão. Aquela garota, Yazin suspirou e beliscou a ponta do nariz. Yanagi não mudou nada. Seu alvo desta vez era o aluno mais proeminente do primeiro ano Souta Eshi. Ele estava com medo de que Yanagi quebrasse Souta. É por isso que ele estava mantendo longe de Souta. Ele ergueu a cabeça e perguntou a Bargan: ela sabe o destino de Souta? Acho que não, disse Bargan, encolhendo os ombros. No porão deste prédio, Yanagi foi trancada em uma sala lacrada. Ela não poderia escapar deste lugar, não importa o que ela faça. Bargan lançou uma barreira poderosa e selou esta sala para que mesmo se ela usasse seus poderes, ela não seria capaz de escapar. Yanagi estava sentada no canto da sala com uma expressão sombria. Ela não conseguiu encontrar nenhuma falha nesta barreira ao redor da sala. Ela cruzou os braços na frente do peito e fechou os olhos. Aquele velho está morto. Ele está me impedindo de ver essa Souta. O que há de errado com isso? Eu deveria bater nele até a morte. Souta e os membros da corporação Lani chegaram ao país Septis. Levaram 3 dias para chegar a este país enorme que poderia rivalizar com o reino hebreu. A viagem deles não foi tão tranquila quanto eles imaginavam. Eles enfrentaram inúmeros monstros e bandidos em seu caminho para este país. As 6 pessoas da corporação Lani mostraram suas proezas de combate a Souta aniquilando um grupo de monstros. Souta não era o tipo de pessoa que deixaria tudo para seus subordinados, então ele limpou um pouco do esconderijo dos bandidos no caminho. Ele também deixou Yuko lutar contra aqueles bandidos para que ela ficasse mais forte. Souta não apenas lutou contra monstros e bandidos, mas também pegou algumas das ervas raras que encontrou em seu caminho. Se as vendesse, ele ganharia uma boa quantidade de moedas. Talvez haja uma missão de coleta de ervas que precisa desse tipo de erva. Ele também consumiu um grande número de poções de mana nos últimos 3 dias. Ele já esvaziou a caixa que trouxe. É um incômodo trazer coisas assim em suas viagens. Isso fez-se lembrar da época em que ainda tinha estoque no jogo onde poderia armazenar centenas de poções. O grupo da Acoculus chegou primeiro ao país Septis. Assim como Souta, eles também enfrentaram monstros e bandidos, mas o número que enfrentaram foi maior. Não será um problema para eles, considerando suas proezas de combate. Apenas aqueles de rank B ou monstro de terceira evolução poderiam lidar com eles. A força física de Souta era consideravelmente boa. Ele estava realmente feliz por ter ganhado força quando evoluiu para o High-End Goblin. Quando ele lutou contra os bandidos, Souta descobriu que poderia derrotar um rank C comum apenas com sua força física. Capítulo 219 E como ela apareceu aqui com eles? No país Septis, Souta se encontrou com o grupo de Lumilia. Eles ficaram lá por uma noite antes de partirem rapidamente para o Império Eterno. Quando Souta chegou naquele país, ele rapidamente foi até a guilda de aventureiros para encontrar uma missão. Sua missão de escolta cabia apenas a este país, então ele a completou no momento em que chegou ao país Septis. Depois que ele terminou de escolher uma missão, ele saiu para reabastecer a poção de mana na carruagem. Na manhã seguinte, eles partiram às 6 horas. O pessoal da corporação Lani não teve nenhum problema com isso. Depois de 2 dias de viagem, o grupo finalmente chegou à Floresta da Luz Eterna. A mesma coisa aconteceu nestes 2 dias. Eles lutaram contra monstros e bandidos em seu caminho.
Solta já ganhou pontos de habilidade suficientes para promover sua classe para a classe de mago de batalha, mas ele se impediu de fazê-lo. Ele não tinha muito tempo livre no país Septis, então decidiu adiar sua promoção até chegarem ao seu destino. Este ainda é o mesmo que o jogo. Solta pensou enquanto olhava ao seu redor. Árvores altas de 40 a 50 metros estavam por todo o lugar. Os raios do sol nem conseguiam atingir o chão, pois era bloqueado pelas folhas grossas e densas das árvores. Diferentes tipos de plantas cresciam nesse solo úmido. Alguns eram prejudiciais e outros não. Vários sons ecoavam em toda a área e a razão para isso eram os pequenos monstros. Às vezes, um rugido podia ser ouvido da área. Esta é a primeira vez que venho a este lugar, Jagret murmurou enquanto olhava ao redor maravilhado. Tão bonita, e Charize exclamou com estrelas em seus olhos. Ela tinha cabelos castanhos na altura dos ombros. Ela estava vestindo uma camisa preta justa e em cima dela estava uma armadura de couro preto brilhante. Na parte inferior do corpo, ela usava um short preto simples e botas até os joelhos. Duas adagas estavam penduradas ao lado de sua cintura e ela tinha uma cauda preta saindo por trás. Este ainda era um lugar bonito se fosse para ignorar o perigo deste lugar. Só espero que não encontremos problemas. Solta pensou enquanto apertava os olhos. Ele tirou um mapa deste lugar de sua bolsa. Ele o abriu e varreu os olhos pelo mapa. Ele comandou aquele que está dirigindo esta carruagem. Ele contou os atalhos para o Império Eterno. Claro, ele escolheu o caminho mais seguro. Capitão, você já veio a este lugar antes? Jagret perguntou a Solta quando o viu contando ao motorista os caminhos para o Império Eterno. Só de ouvir as palavras de Solta, ele sentiu que Solta morou naquele lugar por 1 ou 2 anos para conhecer bem esse lugar. Não, eu só fiz algumas pesquisas sobre este lugar por um tempo, Solta respondeu a ele. Entendo, e Jagret acenou com a cabeça e olhou para Solta com um olhar profundo. O mapa não era perfeito. Não importa o quanto Solta o estudasse, ele nunca saberia os caminhos dele sem experimentá-lo pessoalmente. Ele virou a cabeça e olhou para seus companheiros. Todos eles tinham o mesmo pensamento sobre Solta. Eles não entendiam como Solta conhecia este lugar como a palma de suas mãos se esta era sua primeira vez neste lugar. Eles não sabiam que Solta veio a este lugar muitas vezes no jogo para completar suas missões. Naquela época do jogo, esse lugar era muito caótico. Os Lordes Monstros estavam ativos e ajudaram na luta contra o exército de demônios. Foi a mesma coisa quando os Portadores da Calamidade se espalharam pelo continente. Eles continuaram sua jornada seguindo as instruções de Solta. Mesmo sendo a rota mais segura que Solta conhecia, o grupo ainda enfrentava monstros. Sim, eles enfrentaram apenas monstros. Eles não encontraram nenhum bandido na Floresta da Luz Eterna. Bem, é compreensível que este lugar estava cheio de monstros poderosos. Monstros de primeira, segunda, terceira e quarta evolução estavam andando por este lugar. Se os bandidos encontrarem um monstro de terceira ou quarta evolução, não há dúvida de que eles morrerão, exceto se tiverem a força de um rank B ou A. Os monstros da quinta evolução eram muito raros. Se os bandidos tivessem sorte, eles encontrariam esse nível de monstro. Mesmo o rank A não foi suficiente para lutar contra um monstro de quinta evolução. Um rank A só serviria como bucha de canhão contra ele. Eu deveria ter dado a Lumilia um talismã de transmissão para que eu pudesse me comunicar com ela facilmente. Solta pensou ao lembrar que Lumilia e os demais não conheciam o atalho para o Império Eterno. Ele decidiu dar a ela o talismã de transmissão no Império Eterno. Depois de viajar por 2 dias, o grupo finalmente chegou ao famoso Império Eterno, o país dos Elfos. O Império Eterno era menor que o Reino Hebrei, mas ao contrário do Reino Hebrei, cujas cidades eram distantes umas das outras, o Império Eterno era uma cidade enorme que abrigava mais de 5 milhões de pessoas. O grupo de Solta entrou pelo enorme portão depois de esperar um pouco. Todos os guardas eram elfos.
O Império Eterno não empregou outras raças. Eles não abandonariam a tarefa de proteger seu país de outras raças. É por isso que todos os guardas e exército eram elfos, ao contrário do reino hebreu, que acolhe qualquer um, desde que tenha talento. Normalmente, levaria de 7 a 8 dias para viajar do reino de Hebrei para o Império Eterno. Isso se eles usassem um cavalo-leão normal, mas a carruagem em que Solta estava era diferente. Ele estava usando um monstro diferente mais rápido do que uma carruagem normal. O monstro que eles estavam usando era o Jaguar Prateado Hiperativo. Ele poderia facilmente correr a uma velocidade de 600 a 800 km por hora. Sua velocidade máxima pode chegar a 900 km por hora e o Jaguar Prateado Hiperativo mais rápido registrado rodou em 957 km por hora. Claro, o Jaguar Prateado Hiperativo não alcançaria essa velocidade enquanto puxava uma carruagem pesada. É por isso que ele só podia correr 800 km por hora carregando uma carruagem pesada. Também contando com a estrada acidentada, eles não seriam capazes de correr tão rápido, embora o Jaguar Prateado Hiperativo pudesse puxar a carruagem à velocidade de 800 km por hora. Ele também precisava descansar por 30 minutos a cada 3 horas de corrida ininterrupta. Então, precisava dormir 7 horas à noite. Finalmente chegamos. Estou cansado, quero descansar. Capitão, qual é o seu plano? Jinvi disse com uma expressão cansada enquanto olhava para a Solta. Este lugar é incrível, e Charize murmurou enquanto olhava ao seu redor. Casas na árvore estavam por todo o lugar. Ela podia ver muitas estruturas bonitas que não conseguia encontrar no reino hebreu. No centro do império havia uma enorme árvore de 200 metros de altura. Era uma árvore antiga e os elfos a trataram como um objeto sagrado. Seus ramos cobriam uma parte do império. Abaixo da árvore antiga havia um castelo onde vivia a família real. Sim, você não consegue encontrar tantas pessoas de uma vez no reino hebreu, disse Evren a Charize. Ele é um elfo, então estava orgulhoso de que seus camaradas achassem este lugar incrível. Apesar de ser um elfo, ainda era sua primeira vez no Império Eterno. Algumas pessoas diziam que este lugar era um refúgio para um elfo como ele, então ele estava ansioso para ver este lugar com seus próprios olhos. Encontraremos uma pousada primeiro. Apresentarei todos vocês mais tarde aos membros do meu grupo, depois que eles chegarem aqui. Solta respondeu a ele olhando em volta. Este lugar estava cheio de pessoas diferentes. E a missão? Jagret perguntou. Vou relatar para a guilda de aventureiros mais tarde, Solta respondeu à sua pergunta. O grupo saiu e encontrou uma pousada. Eles alugaram 4 quartos. Um para as 3 meninas e um para os 3 meninos. As 2 salas restantes foram reservadas para os membros do Dark Oculus. Depois disso, Solta foi para a guilda de aventureiros mais próxima. Ele não trouxe os membros da corporação Lane com ele. Ele estava aqui para relatar a missão e se encontrar com os membros de seu grupo. Este lugar tem dezenas de ramos da guilda de aventureiros. Um ramo não poderia lidar com todos os aventureiros do Império Eterno. Essa é a razão pela qual há muitos edifícios de guildas neste lugar. O Império Eterno foi dividido em 5 distritos. Distrito Leste, Oeste, Norte, Sul e Central. Cada distrito tem alguém para gerenciá-lo, com exceção do Distrito Central. Essas pessoas foram chamadas de líderes distritais. Eram eles que o imperador designou para cuidar dos assuntos de seu respectivo distrito. Solta chegou na guilda de aventureiros mais próxima. Ele sabia que Lumilia e o resto viriam aqui depois que terminassem sua missão. Com base no caminho que estavam percorrendo, eles entrarão no Império Eterno pelo mesmo portão que Solta usou. Ele relatou a missão para a recepcionista e recebeu as recompensas da guilda e do sistema por completar a missão. Depois disso, ele saiu da guilda e esperou pelos membros de seu grupo fora da guilda com Yuko. Solta estava sentado fora da guilda com a cabeça de Yuko apoiada em seu colo e os olhos fechados.
Ele estava verificando o sistema enquanto esperava pelos membros do Dark Oculus. Seus pontos de habilidade foram suficientes para ele promover sua classe. Ele avançaria mais tarde, depois de terminar as coisas que precisava fazer. Outro aumento em sua força. Esse talvez seja o motivo pelo qual Souta poderia esperar por Lumilia e os demais sem se aborrecer. Algumas pessoas olharam para Souta e Yuko. Eles apenas olharam para ele e não o incomodaram. Um domador não era incomum no Império Eterno, depois que todo o país de Ambrosie ficava ao norte da Floresta da Luz Eterna. Ambrosie era um país de domadores. Depois de esperar algumas dezenas de minutos, Souta ouviu alguém chamar seu nome. Irmão Souta. Yuko. Souta abriu lentamente os olhos e olhou para o lado. Ele viu Cluster correndo em sua direção enquanto acenava suas pequenas mãos. Atrás dela estavam os membros do Dark Oculus. Ele viu alguém familiar com ele ao lado de Brian e Lumilia. Essa pessoa era um elfo e ela era uma menina. Sua altura era a mesma de Souta. A elfa tinha longos cabelos loiros e uma franja que cobria uma parte de sua testa. Ela estava vestindo uma roupa verde justa que apresentava as curvas de seu corpo. Em suas costas estava um arco de aparência comum. Seguindo a garota elfa estava outro elfo que parecia um homem de meia idade. Sua presença era fraca e ele estava vestindo uma roupa de mordomo. Como ela apareceu com eles? Souta queria gritar essa pergunta. Ele só podia olhar para eles com uma expressão vazia enquanto tentava esconder seu choque. Ele estava familiarizado com essa garota elfa quando ainda estava jogando o Battle Online. Capítulo 220 E essa vai ser uma longa semana. Por que aquela princesa de seios falsos está com eles? Souta pensou ao ver a elfa caminhando junto com os membros de seu grupo. Ele estava familiarizado com essa garota elfa. Ele estava se perguntando como eles conheceram essa elfa. Eles sabiam a identidade da elfa? Souta olhou para o rosto de Lumilia e percebeu que não sabia a identidade da elfa. Se Lumilia soubesse, ela não seria capaz de sorrir assim. É possível se fosse Brian, como ele era um idiota, mas Lumilia. Ela se importaria. A elfa era filha do imperador do Império Eterno, a princesa Aliafines Arcana. Aliafine, resumindo Alia, era a famosa princesa de seios falsos de volta ao jogo. Os jogadores a chamavam de princesa de seios falsos por um motivo. Aqueles peitos grandes que Souta estava vendo neste momento eram certamente falsos. Alia vagou pelo continente em busca de uma maneira de aumentar os seios. Ela não queria mais usar seios falsos. Ela estava frustrada e desesperada. Uma vez, ela chegou ao país mecânico. Ela encontrou Souta, um comandante naquela época. Ela perguntou a ele se há uma tecnologia que poderia aumentar o tamanho de seus seios. Souta franziu as sobrancelhas e beliscou a ponta do nariz. Ele não queria se lembrar dessa parte de sua vida. Esta elfa também estava falando estranhamente, que fez com que as outras pessoas a ignorassem. Ele podia até se lembrar da época em que ela lhe deu uma missão para encontrar uma tecnologia para aprimorar seus seios. Claro, Souta falhou porque não encontrou uma maneira. Bem, se ela deixasse alguém fazer experiências com seu corpo, ele tinha certeza de que algum gênio seria capaz de realizar o que ela deseja. Embora essa garota elfa fosse estranha, Souta não podia negar sua força. A princesa Alia se tornará uma grande força do Império Eterno no futuro, quando a guerra estourar em todo o continente. Como isso aconteceu? Era questão na mente de Souta. Ele deu um tapinha em Yuko antes de se levantar. Irmão Souta. Cluster saltou e ela abriu os braços. Souta abraçou antes de colocá-la no chão para brincar com Yuko. Todo esse tempo, ele estava observando os movimentos dos membros de seu grupo e dessa princesa com seios falsos. Ele abriu a boca depois de um tempo. Lumilia. Quem é essa? Ele perguntou enquanto olhava para Alia. Ele fez essa pergunta para evitar suspeitas.
Esta foi a primeira vez que ele a conheceu, então ele não deveria saber sua identidade. Mesmo um cidadão do Império Eterno não conhecia a aparência da princesa Alia, então como poderia ele, uma pessoa de outro país, conhecer a aparência da princesa? Cada vez que a princesa Alia se mostrava em público, ela sempre usava um véu. Ela também não usava acolchoamento no seio, então qualquer um teria dificuldade em adivinhar que ela era a princesa Alia. Antes que Lumilia pudesse responder à pergunta de Souta, Alia avançou e olhou para Souta da cabeça aos pés. Ou então você é o grande líder dessas pessoas, disse Alia com um leve sorriso no rosto. Droga, eu não quero falar com essa pessoa. Souta resmungou interiormente. Ele ainda perguntou a ela, quem é você? Eu, Alia, a princesa da lua de sangue do crepúsculo, desço sobre esta terra do castelo da lua de sangue. Como você é o líder do Dark Oculus, permitirei que me chame de princesa Alia. Alia disse enquanto fazia uma pose estranha. Souta olhou para ela com uma expressão vazia no rosto. Depois de um tempo, ele suspirou e disse, tudo bem, vou chamá-la de Alia. E você? Tudo bem, eu, princesa da lua de sangue do crepúsculo, permito que você me chame pelo meu nome. Agora, diga-me seu nome e eu irei me lembrar dele. No início, ela ficou chocada quando Souta chamou seu nome diretamente, mas ela rapidamente recuperou sua postura. Como esperado da princesa Aliafine do Império Eterno. Sou Souta Eshi, o líder do Dark Oculus. Além disso, sou um aluno do Instituto Ladro do Reino Hebrei. Souta decidiu dizer a ela seu nome, pois isso não faria mal a ele. Na verdade, seria bom para ele se pudesse estabelecer uma conexão com a famosa princesa. HMPH. Fique grato. Vou me lembrar de seu nome, líder do Exército Negro da Lente. Alia disse a ele. Obrigado. Souta conhecia sua personalidade, então ele agradeceu a ela para evitar qualquer problema, mesmo que haja muitos problemas em suas palavras. Exército Negro? Lente. Seu grupo deveria ser Dark Oculus, então por que mudou quando ela mencionou isso? Ou parece que você entende a minha grandeza, a princesa da lua de sangue do crepúsculo. Alia riu levemente ao ficar satisfeita com a resposta de Souta. Oh, misericordiosa e grande Alia! Este humilde é grato por ter conhecido a princesa da lua de sangue do crepúsculo. Disse Souta. Oh! Lumilia, Yujin, Brando e Alice ficaram chocados ao ver essa cena. Até o mordomo elfo que estava seguindo Alia ficou chocado que Souta pudesse agradar a princesa. Souta simplesmente ignorou as palavras "ó princesa da lua de sangue do crepúsculo" e "o castelo da lua de sangue do crepúsculo". Eles quebraram seu cérebro, mas não importa o quanto eles pensem sobre isso, nenhum castelo da lua de sangue do crepúsculo poderia ser encontrado neste continente. No início, eles pensaram que era apenas um país pequeno, mas o mordomo disse que eles não precisavam se importar com as palavras de Alia. Eles não sabiam que Alia era uma princesa de verdade, assim como ela diz. O castelo da lua de sangue do crepúsculo que Alia mencionou era o Palácio Imperial do Império Eterno. Mas há uma pessoa que acreditou em tudo o que Alia diz. Seu nome era Brian da Gruel. Ele é quem está ouvindo as palavras de Alia e acreditando em tudo como um menino inocente. Bem, todos esperavam isso, então não se importaram em explicar a ele. Souta soube por Alia que eles conheceram Lumilia e o resto fora do Império Eterno. Lumilia e companhia. Estavam indo em direção ao Império Eterno quando encontraram um bando de monstros de segunda evolução. Eles poderiam facilmente lidar com a força de um monstro de segunda evolução, mas os monstros tinham uma enorme vantagem em termos de números. Felizmente, Alia e o mordomo estavam perto deles. Eles ajudaram o grupo de Lumilia a repelir o grupo de monstros. Graças a eles, eles chegaram com segurança neste lugar. Sabendo que ajudaram o grupo de Lumilia, Souta agradeceu mais uma vez a Alia.
Então, eles foram para a guilda de aventureiros e enviaram o formulário de conclusão de sua missão. Souta recebeu as recompensas do sistema. Ele estava satisfeito com o resultado de sua jornada em direção ao Império Eterno. Eles também estabeleceram uma base em seu relacionamento com a princesa deste império. Nós nos encontraremos novamente se o destino permitir, Alia disse a eles antes de se virar e sair. O mordomo fez uma reverência para eles antes de seguir Alia. Souta apenas olhou para as costas deles sem dizer nada. Ele sabia que esta princesa sempre vagou pelo império com aquele nome. Ela sempre se compôs quando se mostrou ao público como uma princesa, mas como uma aventureira ela era diferente. Essa é sua verdadeira personalidade. A princesa que todos conheciam era apenas uma fachada que ela criou para agradar a todos os cidadãos deste império. Na verdade, ela era uma princesa obstinada. E ela adorava aventuras. Vamos, e Souta balançou a cabeça e ele se virou. Eles voltaram para a pousada e ele apresentou todos ao pessoal da corporação Lane. Lumilia, a líder interina do grupo de Souta, aos poucos apresentou todos ao pessoal da corporação Lane. Jagret também se apresentou. Eles seguraram Jinvi com cuidado para evitar confrontar os membros do grupo do Souta enquanto o grupo de Souta tentava calar a boca de Brian pelo mesmo motivo. Todos eles não queriam que ocorressem problemas. É também um sinal de respeito por seu líder, Souta. Nenhum problema ocorreu, então Souta começa a tirar um enorme mapa do Império Eterno. Ele colocou o mapa em cima da mesa. Pessoal, vou contar meu plano, Souta disse enquanto varria os olhos pelas pessoas na sala. Eles acenaram para ele e se reuniram ao redor da mesa para olhar o enorme mapa. Souta desenhou pequenos círculos em alguma parte do mapa. Ele lentamente abriu a boca e explicou a eles o que isso significava. Desses pequenos círculos são as masmorras de nível baixo. Como você pode ver, há muitas masmorras ao redor do Império Eterno. Vamos limpá-las primeiro. O Dark Oculus se moverá sem mim e isso é o mesmo para o grupo Lane. Vamos nos dividir em 3 grupos para que possamos limpar as masmorras mais rápido. Vou me mover sozinho, então não sejam preguiçosos. Se eu descobrir que limpo mais masmorras do que vocês, então vou mostrar a vocês algo que vocês não querem ver. Esse era o plano de Souta. Ele queria limpar todas as masmorras de nível baixo o mais rápido possível para que pudesse obter esses pontos de habilidade do sistema. Ele queria pegar os pontos de habilidade disponíveis antes de ir para a masmorra onde o brinco da alma de sangue reside. Essa masmorra, a Brilho Sombrio Eterno, era uma masmorra de nível alto onde vivia um monstro de terceira evolução. Ele pelo menos queria aumentar suas chances de derrotar o monstro de terceira evolução. Essa vai ser uma longa semana, disse Souta enquanto olhava para o mapa com a testa franzida. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.